Olá, se você tem uma Bíblia, vá para Josué, capítulo 14. Estou muito feliz que você esteja aqui hoje, porque posso lhe dizer que isso é realmente espetacular. Muitos de vocês já ouviram isso antes, mas é um capítulo verdadeiramente espetacular na Bíblia. E eu quero falar com vocês esta manhã, enquanto eles encontram seu lugar. Josué é o 6º livro da Bíblia. Vá até Gênesis e você poderá chegar lá. Você o encontrará imediatamente. Josué, capítulo 14. Quero lhe dizer que não é tarde demais. Quando estudamos Josué, capítulos 11 a 13, certo? O que temos feito é percorrer o livro, tirando o máximo de lições possível deste livro em particular. Estamos nisso há 12 a 13 semanas. Mas a melhor parte é que cada mensagem é realmente independente e cheia de lições para nossas vidas pessoais. E quando você chega, acabamos de terminar o capítulo 10, entrando no capítulo 11. Quando você chega a Josué 11, 12 e 13, encontra algumas das partes favoritas da Bíblia para muitas pessoas. Estão prontos para isso? Olhem, só estou dizendo, há muita gente que tenta ler a Bíblia inteira, todo ano, todas essas coisas. Esta é a parte favorita deles da Bíblia, porque o que tem aqui são nomes e lugares, nomes e lugares, nomes e lugares. Alguém sabe do que estou falando? Vamos lá, não é? Você sabe que pulou essa parte. Vamos lá, não é? Certo? Então, muitas vezes, o que você faz é que, quando chega nessas partes da Bíblia, você simplesmente fica tipo, nome, lugar, nome, lugar, nome. E você pensa, por que é tão difícil se concentrar? Por que você encontra isso na Bíblia? Especialmente, quero dizer, no Antigo Testamento. Por que você chega a esses trechos onde a Bíblia simplesmente te dá todas essas coisas tão específicas? Bem, há várias razões. Não vou te dar todas, mas vou mencionar algumas. Uma delas é para mostrar a história. Ou seja, uma das razões pelas quais Deus menciona nomes e lugares é porque Ele fez promessas. E Ele está apresentando essas coisas para que você possa vê-las. Então existe a história da verificação. Por exemplo, você pode verificar através da história que isso realmente aconteceu. Aquelas pessoas estavam naquele lugar, naquele momento. Então essa é uma das razões pelas quais Deus faz isso. Outra razão, e eu te digo, isso deveria te comover, é para mostrar a atenção de Deus às vidas individuais. Deus não diz apenas, esse povo. Ele não diz apenas, esse lugar. Não, Ele está nomeando o indivíduo. Ele está nomeando a família do indivíduo. Ele está dizendo algo como, olha, essas pessoas são importantes para mim. Esse foi o dia deles. Esse foi o momento deles. E realmente é para mostrar a história como verificação. É para mostrar que Deus valoriza as vidas individuais. Olha isso. É para demonstrar que Deus cumpre suas promessas. Muito do que você lê no livro de Josué é mencionado no livro de Números. É mencionado no livro de Deuteronômio. É mencionado em Levítico. É mencionado. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. E agora você está aqui em Josué. E Deus diz, veja, fiz exatamente o que disse que faria. E o que você percebe é que realmente vê tribo após tribo. E está nos dizendo a terra que foi realmente dada a eles, pelo resto deste livro. O que a Bíblia vai fazer é dizer, prometi desde Gênesis 12 dar a terra aos filhos de Israel e cumpro essa promessa. E começa a te mostrar, aqui está esta tribo e sua terra. Aqui está esta tribo e sua terra, aqui estão essas pessoas dessa tribo, e aqui está o que receberam. Deus simplesmente está cumprindo suas promessas e alguém poderia dizer ao ler isso, a verdade é que não acho isso muito interessante. Bem, seria assim se fosse você, e seria assim se fosse a sua terra. Entende o que quero dizer? E essa é a realidade, por isso é apresentado dessa forma. Isso nos lembra, isso é algo enorme. Isso nos lembra que Deus está atento às vidas deste mundo e que Ele está comprometido em cumprir suas promessas. Às vezes, quando você lê a Bíblia, se depara com isso. É difícil, temos dificuldade em ler e, às vezes, passar por essas partes. Mas, ao chegar a essas sessões, o que deve vir à sua mente é que Deus cumpre suas promessas. Deus responde. Deus é um Deus que está atento. Deus é um Deus que presta atenção à vida das pessoas que o servem. E é isso que você vê aqui. É uma grande lição para nós quando você lê, embora muitos de vocês pulariam essa parte, e eu entendo quando lê o capítulo 11, o 12, e continua e só vê nomes e tribos. Esta é a lição, prestem atenção. Deus sempre é fiel, mesmo nas batalhas. No livro de Josué e na vida, você vê batalha, 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 batalha. E se você está aqui, me escute com atenção, se você está aqui e acha que a vida sempre parece uma batalha. Lembro de uma vez em que passei por um momento muito difícil na minha vida, um momento realmente desafiador. Lembro de ter ligado para o meu pai e dito algo como, sinto que você vence uma batalha e já tem que lutar outra batalha. Você vence essa batalha e já tem que lutar outra. Sinto que a vida toda é uma batalha. Olha, eu cresci pensando que a vida estava cheia de bênçãos e desafios. Eu costumava pensar que, às vezes, você passa por bênçãos e às vezes por desafios nesta vida.
Foi assim que eu cresci. Era assim que eu via a vida. Às vezes desafiadora, às vezes uma bênção. Depois comecei a perceber na vida que isso não é verdade. O que comecei a perceber é que as bênçãos e os desafios são como trilhos de trem. De certa forma, eles seguem lado a lado, em paralelo. Há momentos na sua vida em que você tem grandes bênçãos em certos aspectos da sua vida. E há momentos na vida em que tem grandes desafios, mas sempre tem desafios e bênçãos. Existem essas coisas na vida. E isso é algo que precisamos chegar a um acordo. E o que eu adoro no livro de Josué é que ele nos mostra que mesmo em uma vida cheia de batalhas, é batalha após batalha. Agora eles estão recebendo o que Deus prometeu. Eles estão recebendo essa grande terra. Eles obtêm os recursos de que precisavam para experimentar o que Deus tem. É disso que se trata Josué. Eles estão reivindicando tudo o que Deus tem para eles. Cara, é batalha após batalha. Após batalha. Muitos de vocês conhecem essa batalha. Eu conheço essa batalha. E Deus sempre é fiel, mesmo nas batalhas da vida. E assim você vê a confirmação de que Deus liberta. O que acontece nesses capítulos, quando você vai para o capítulo 11, 12, 13, o que acontece é que nos mostra que Deus é fiel. Você deveria escrever isso na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, pode fazer suas anotações, mas deveria escrever aqui ao passar do capítulo 11 até o 14. Literalmente você deveria escrever: Deus é fiel. Agora digam amém, assim eu sei que vocês estão ouvindo. Essa simples declaração de que Deus é fiel deveria nos dar firmeza em tempos de dificuldades. Isso deveria nos dar firmeza em tempos de lágrimas. Isso deveria nos dar firmeza até mesmo em tempos de tragédia. E também deveria nos dar firmeza até mesmo diante da morte. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que uma das coisas mais fundamentais que você jamais entenderá sobre Deus é que, mesmo quando você não entende, Deus é fiel. Mesmo quando você não é fiel, Deus é fiel. Isso deveria trazer estabilidade para as nossas vidas. Assim, ao chegarmos ao capítulo 14 de Josué, Deus cumpriu as promessas feitas aos filhos de Israel, repartindo a terra. Na verdade, quando você dirige pela terra de Israel hoje em dia, você vai passar por lá. E, por exemplo, nós temos aquelas pequenas placas de cidade que dizem Bentonville. Quando você dirige por Israel, literalmente vai passar e verá a placa da tribo. Haverá uma placa por onde você vai passando. Esta é a terra que pertence àquela tribo. Você verá isso nos capítulos restantes. Isso mostra o cuidado de Deus com as nossas vidas. Enquanto ele reparte e designa essa terra, Deus se torna muito específico em relação a um homem chamado Caleb. Aqui você está no meio de todos esses capítulos e esta terra vai para cá, aquela terra vai para lá e essas pessoas recebem aquilo. Ele menciona um homem chamado Caleb. Agora, quero ter certeza de que você entenda quem é Caleb, porque ele é um homem muito peculiar em Josué 14. Você pode perguntar, por que você diz que ele é um homem estranho? Bem, se você estudar sua Bíblia, vai aprender que Caleb foi um homem que nasceu na escravidão no Egito. Não há muitos desses homens. A razão pela qual não há muitos desses homens é porque todos aqueles que não quiseram atravessar o Jordão em Números 13 e 14, os que não confiaram nem creram em Deus, morreram no deserto. No entanto, aqui está um homem que conhecia o Egito e a escravidão. Ele conhecia a jornada até a terra prometida quando não quiseram confiar em Deus. Ele conhecia a jornada de 40 anos no deserto. Caleb foi um dos 2 espias que Moisés enviou para espiar a terra. Na verdade, Josué e Caleb se conheciam muito bem porque faziam parte dessas 12 tribos que entraram juntos quando não quiseram ter fé em Deus. Eles não quiseram acreditar em Deus. Eles não quiseram confiar suas vidas a Deus. E assim, uma viagem de 11 dias se transformou em uma jornada de 40 anos. Não sei vocês, mas se alguma vez já ficaram irritados com as companhias aéreas quando cancelam seu voo, posso perguntar, alguém aqui já ficou bravo? Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Já foram buscar o carro alugado para o qual fizeram uma reserva? Só estou dizendo. E aí dizem que não há mais carros, já aconteceu com alguém. Eu estava dando algumas palestras na Carolina do Norte, nunca vou esquecer. Aterrissamos e fomos buscar nosso carro, e não havia mais carros, nenhum. Então tivemos que pedir um Uber. Eu estava palestrando lá naquela semana e literalmente tivemos que caminhar de onde nos hospedaram, um lugar bonito, mas longe de onde eu tinha que falar. Tínhamos que caminhar o tempo todo porque não tínhamos carro. Enfim, dá para ver que isso me irritou e me incomodou. É exatamente isso que acontece com Caleb. Ele tem que viver a jornada durante 40 anos, porque as pessoas não quiseram acreditar em Deus, não quiseram confiar em Deus e não quiseram seguir a Deus. Se você quiser ler sobre isso hoje, vá para Números 13 e 14. Literalmente, Caleb agora tem 85 anos. Ele está no que chamaríamos de o último quarto da vida. E muitos chamariam esse tempo de prorrogação. E ele nos ensina lições sobre seguir a Cristo. Em Josué, capítulo 14, versículos 6 a 7, Caleb relembra a Josué quando eles eram espiões. Esta é uma história nostálgica, como um flashback. É Caleb olhando para trás em sua vida agora que tem 85 anos. E veja o que ele faz.
Josué capítulo 14, começando no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Então os filhos de Judá se aproximaram de Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Você sabe a palavra que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim? Em Cades Barneia. Então o que ele fez foi retroceder. E ele está falando sobre Moisés. Moisés já está morto. Ele já faleceu. Então você está tendo esse momento nostálgico com Joshua. E ele o lembra. Você se lembra disso? Versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Agora ele tem 85 anos, então aí está o tempo. Fui entrar na terra para ver do que se tratava, a terra que Deus havia prometido desde Gênesis 12. E relatei conforme senti em meu coração. Agora pense, estamos vendo um homem que olha para trás em sua vida nos últimos 45 anos. Ele e Josué foram e viram a terra. Viram tudo o que Deus lhes havia prometido na terra. Quando voltaram, relataram a Moisés, 12 pessoas foram enviadas. Moisés enviou 12 pessoas. As 12 pessoas voltaram, olharam a terra e deram um ótimo relatório. A terra é incrível, é gloriosa, é maravilhosa. Todos concordaram que a terra que Deus lhes daria, o que Deus tem para vocês, era melhor do que aquilo que experimentavam. A maioria de nós, especialmente na igreja, em um domingo de manhã, concordaria plenamente. O que Deus tem para nós é sempre melhor do que aquilo que poderíamos produzir por nós mesmos, de forma alguma. A questão não é se você acredita ou pensa isso. A questão é, você vive dessa forma? Você tem 12 pessoas que claramente dizem, esta é a melhor terra. Esta é a melhor terra. Isso realmente vale a pena ter. O plano, o caminho e a vida de Deus são muito melhores do que qualquer coisa que pudéssemos produzir por conta própria. Mas o problema era que ele fazia parte da minoria, não da maioria. A maioria desses homens, 10 dos 12 que entraram e disseram, esta é uma terra incrível. Voltaram e disseram, mas há gigantes. Deram desculpas e disseram, não podemos fazer isso. É uma terra maravilhosa, vale a pena ter, mas não conseguimos alcançá-la. É melhor voltarmos. Apenas Calebe e Josué disseram não, vamos seguir em frente. 10 deles viram obstáculos. Apenas 2 deles, Calebe e Josué, disseram que há oportunidades na terra. Sabe, na vida, uma das coisas que você aprende, e eu já ensinei isso muitas vezes em Números capítulos 13 e 14, é que a vida é totalmente sobre a maneira como você a enxerga. Você precisa anotar isso. A vida é sobre a maneira como você a enxerga. Qualquer situação na sua vida, Deus diria, tudo depende de como você a vê. Eu adoro o que disse Hudson Taylor. Olhem o que ele disse. Você não precisa de uma grande fé, mas de fé em um grande Deus. Você não percebe isso? Ou seja, você não precisa de uma grande fé para ter tudo o que Deus quer para você. Você não precisa de uma grande fé. O que você precisa é de obediência. Apenas faça o que Deus disse. Pensam, preciso de uma fé. Você precisa de obediência. Se fizer o que Deus quer, obrigado. Você terá o que Deus quer. É isso que a Bíblia nos ensinaria. E Calebe teve fé depois de explorar a terra porque tinha uma confiança tremenda no poder de Deus. Pense nisso. Eles entram e veem as oportunidades da terra, mas os 10 só conseguiam se concentrar nos obstáculos. Josué disse, os obstáculos não importam. A única coisa que importa é a oportunidade. E por isso ele teve fé. Ele acreditava que Deus era capaz. Ele acreditava que Deus tinha o poder para lhe dar o que precisava para conquistar a terra. Acredita que Deus tem visão, sabedoria e capacidade para agir no seu coração e salvar seu casamento? Ou seja, você acredita que Deus tem visão, capacidade, correção e direção suficientes para a sua vida para ajudá-lo a sair da situação e das circunstâncias em que você se encontra? Você sente que Deus poderia fazer uma obra na sua vida que talvez ajuste a maneira como você vê a vida, a forma como você responde, a maneira como você percebe? Porque essa é uma das coisas para as quais Deus sempre nos chama. Ele acreditava que Deus tinha poder para lhe dar o que precisava. Calebe viu os gigantes. Agora, se você voltar um pouco, e sei que alguns talvez não conheçam bem essa história, espero estar dando contexto suficiente para que vocês entendam. Mas Calebe viu os gigantes pelos quais estavam preocupados. Ele viu os desafios. Calebe não deixou de ver o mesmo que os outros 10 homens. Os 2 viram as mesmas coisas. Mas Calebe, ouçam isso com muita atenção. Tinha olhos de fé em vez de dúvida. Aqui há uma grande lição. Gente, eu digo, essa é uma daquelas coisas que devem lembrar ao longo da vida. Lembram com o que comecei esta mensagem? Comecei dizendo que a vida está cheia de desafios. A vida está cheia de batalhas e pode ser que você esteja vencendo em uma área, mas será desafiado em outra. Assim são os caminhos paralelos de bênçãos e desafios, bênçãos e batalhas. Então aqui vai a segunda lição. A incredulidade vê dificuldades. Veja, a incredulidade diz, Deus não pode agir no meu casamento. Eu sei que Ele agiu no seu, mas não pode agir no meu. Também diz, é assim que eu sou. Assim são meus pais, assim é minha mãe e meu pai, meus irmãos e irmãs, até o nosso cachorro é assim. Simplesmente somos pessimistas. É assim que vivemos, não é?
A incredulidade vê as dificuldades, mas a fé vê Deus entre elas. E as dificuldades, vejam, o que a fé vê é, olha, sim, as dificuldades estão aí. Sim, o desafio está aí. Mas o que a fé faz é dizer, sim, mas Deus está aí. Há entendimento, sabedoria, direção, há discernimento. Está a família de Deus, a palavra de Deus, as promessas. Há algo no meio disso que pode agir em mim enquanto eu trabalho para isso. E só pensem nisso, não quero que vocês percam isso. Foi preciso coragem para que Caleb e Josué fizessem isso. Caleb precisou de coragem para tomar uma posição. Ou seja, eles estão diante de toda uma nação e a nação vai decidir o que fazer com base nessas 12 pessoas. E 10 dizem, gigantes, dificuldades, problemas. No final, Caleb diz, não sei falando, Deus está conosco, vamos fazer, é preciso coragem para fazer isso. E a gente, o que fez com que eles se destacassem? Ou seja, aqui estamos nós. Pensem nisso. Estou falando de uma experiência que aconteceu há mais de 40 anos. O que lhes deu coragem há mais de 40 anos, quando toda uma nação estava contra eles. Quando 10 de seus amigos se levantaram e deram seu testemunho público contra o que eles diziam. O que fez com que eles se destacassem? Eles tinham convicção baseada nas promessas de Deus. Eles não eram. Escute, você sabia que pode viver sua vida com caráter de acordo com o que eu penso que é caráter? Você consegue viver sua vida com base em convicções, com base nas convicções que você tem por ter crescido no sul ou no centro-oeste? Ou ter crescido, você sabe, na costa oeste. Você pode ter suas convicções e coisas assim. Não foi isso que tornou esses homens grandes. O que tornou esses homens grandes, o que fez com que Josué e Caleb se destacassem, foi que sua convicção estava baseada nas promessas de Deus. E a Bíblia nos ensina isso repetidas vezes. E pessoal, eu a vocês, em uma cultura cada vez pior, já compartilhei essa história sobre quando voamos para Londres e entramos em um carro para nos levar ao hotel e o motorista me fez uma pergunta. Vocês já notaram como parece que o mal está piorando no mundo? E no mundo em que vivemos, você e eu deveríamos viver vidas de convicção. Ouçam-me com atenção. Nossa convicção deve estar baseada na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Não na nossa criação, nem nos nossos antecedentes. A Bíblia chega até a dizer, não pegue suas preferências pessoais e as imponha aos outros. Nós confundimos tanto as pessoas ao colocar o homem na religião. Em vez de construirmos nossas vidas sobre a convicção da palavra de Deus e a convicção das promessas de Deus, este livro deve nos guiar, não nossas tradições nem nossos antecedentes. Este livro, porque a resposta de Deus ao mundo nos é revelada neste livro, precisamos ser homens e mulheres da palavra de Deus e das promessas de Deus. E eu diria o seguinte, não transformem as promessas de Deus em um mero livro de museu. É isso que alguns de vocês fazem. Vocês transformaram as promessas de Deus em um livro de museu, como se tivessem uma Bíblia? Ela simplesmente fica no carro entre as visitas à igreja. Como se você tivesse uma Bíblia, só a deixa na mesa de centro ou a lê mais como uma lista de tarefas. Como se você lesse a Bíblia, lia a Bíblia. Essa é a expectativa de Deus. Marque a caixa, me escute. Essa não é a razão. Deus quer que estudemos sua palavra. Ele quer que o conheçamos para nos ajustarmos a Ele, para vivermos para Ele, para termos tudo. Tudo o que Ele deseja para nós. Tenha coragem de se entregar completamente às promessas, à palavra, à liderança e ao discernimento de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Josué 14:8, porque ele está contando a história. Olha, nós tínhamos a convicção de fazer isso. O versículo 8 diz, muitos seguidores de Cristo vivem assim. Eu sei o que Deus diz. Eu sei que a palavra de Deus está disponível para mim. Eu sei que Deus pode usar a minha vida. Eu sei que Deus poderia me dar tudo o que Ele quer para mim. No entanto, estou ocupado. Eu sei o que Deus diz, mas muita gente vive assim. Ele diz, meus irmãos que subiram comigo fizeram com que o coração do povo se derretesse de medo. É tão fácil chegar a esse ponto, não é? Digo isso com profundo amor, mas realmente quero que essa mensagem toque o meu coração. Quero que toque o seu coração. Vejo tantos espectadores na vida, não é? Vejo tantas pessoas que têm essas coisas que Deus colocou em sua mente e coração, mas simplesmente são espectadores, seguidores de Cristo, que lutam para confiar em Deus. Com o resultado da obediência. Você ouviu? Seguidores de Cristo que lutam para confiar em Deus com o resultado da obediência. Era sobre isso. Não se engane. Os 10 não entraram na terra prometida porque não confiaram em Deus ao serem obedientes e irem para a terra. Mas temos seguidores de Cristo que não fazem isso no dízimo. E olha, isso realmente tocou em um ponto sensível. Vamos ficar em silêncio. Mas esse é um princípio simples que Deus nos ensina sobre dar e investir. E você pode dizer, dinheiro, eu não gosto de pastores que falam sobre dinheiro. Olha, eu vou ter que pregar porque a Bíblia fala sobre isso.
O princípio que a Bíblia nos ensina sobre dar e o nosso sacrifício. E você sabe o motivo pelo qual Deus promove o ato de dar em sua palavra? Deus quer mostrar ao mundo que Ele pode fazer mais com você ficando com menos do que você ficando com mais. É por isso que Ele faz isso. Ele quer mostrar ao mundo que pode fazer mais com os seus 90, 85, 80% do que você pode se ficar com 100%. E Deus adora fazer esse tipo de coisa. Mas pense nisso por um momento. Quero dizer, cristãos que lutam para confiar em Deus com o resultado da obediência, então não fazem ajustes em sua vida, não se dedicam a servir, não vão crescer, não vão se aproximar da palavra de Deus, têm medo de como ajustar ou administrar suas vidas e muitos esperam se sentir confortáveis. Muitos seguidores de Cristo esperam garantias. Bem, se eu soubesse, se estivesse escrito, nem diria, mas se estivesse escrito, todo esse tipo de coisa. Mas veja o que vem depois, o que foi que separou Caleb, o que foi que separou Josué. Está no versículo 8, diz: mas segui plenamente o Senhor meu Deus, sabe? Ao estudar a vida de Caleb na Bíblia, você vai perceber que essa frase é usada 6 vezes para se referir a Caleb. 6 vezes diz que Caleb seguiu a Deus plenamente. Você vê isso 3 vezes nesta passagem das Escrituras, em Josué 14, versículos 8, 9 e 14. A frase hebraica que descreve isso, quando diz que ele se dedicou plenamente a Deus, o que isso significa? É para isso que essa palavra era usada em sua cultura. Caçadores que perseguiam sua presa. Caleb estava dizendo: minha vida é uma vida em que estive fechando a distância entre Deus e eu. Minha vida é uma vida em que simplesmente estou perseguindo. Por isso insisto tanto na jornada de vida em permanência em nossa igreja, porque é como te ensinar como embarcar nessa busca total para seguir a Deus, para obter o que Deus quer para mim. E lembre-se do que é este livro. O livro de Josué trata disso. Deus tem algo que deseja para o seu povo, mas eles precisam entrar em obediência e confiar nele com o resultado dessa obediência. É exatamente isso que eles estão fazendo. E ele diz: é disso que se trata a minha vida. Minha vida se trata de caminhar, seguir e buscar a Deus confiando nele com o resultado. Se ele disser para eu fazer, eu farei. Se ele me chamar para fazer, vou confiar nele. Essa é a atitude que ele toma. E eu faria a pergunta nesta manhã: você é um seguidor completamente entregue de Jesus Cristo? Quero dizer, se fôssemos escrever um epitáfio sobre a sua atitude e sua perspectiva de vida, seria algo nessa linha. Esta pessoa está em uma busca total pelo que Deus quer para ela. Você está fechando a lacuna entre onde está a sua vida e onde Deus deseja que ela esteja? Essa é a busca da sua vida? Porque a busca de todos que professam seguir a Cristo deve ser aproximar-se cada vez mais de Deus em nossa busca diária por sua sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos ter o que Ele pretende para nossas vidas. Na verdade, quero deixar isso com você. Quero que você entenda. Assista à aula. Deus quer que seu povo viva suas vidas buscando-o. Saber? Essa é a principal prioridade de Deus para a sua vida. Se você está aí hoje pensando: o que Deus quer de mim? Você quer meu dinheiro? Isso que o pastor diz, ele quer meu dinheiro. Você quer meu tempo? Tenho que ir à igreja todo domingo, servir e fazer isso. Ouça-me com atenção. Deus quer que seu povo viva em busca dele. Isso significa tomar medidas ativas para conhecê-lo, tomar medidas ativas para demonstrar o seu amor por ele, tomar medidas ativas para obedecê-lo. Será que isso poderia ser dito sobre nós? Quando esta cidade, Bentonville, quando esta região, o noroeste do Arkansas, pensam em nossa igreja, diriam: esses são completamente dedicados à palavra de Deus, às promessas de Deus, a ter o que Deus quer para eles. Não é um lugar onde você simplesmente chega e pronto. É um lugar onde você chega para buscar tudo o que Deus tem para você. Eu te diria isso com profundo amor e oro por cada empresário, por cada pessoa com esses anseios e desejos, por cada mulher de negócios. Me escute, você pode viver e liderar de forma egoísta. Você pode fazer isso com a sua vida. Amigo, você pode viver e pode liderar de forma segura. Como simplesmente faça o que é seguro e mantenha o controle. Ou o que Deus diz é que você pode se entregar a uma causa maior. E essa é a causa e o chamado de Jesus Cristo. Deus está nos chamando a todos. Se você coloca seguidor de Cristo ao lado do seu nome, conectado à sua vida, Ele está nos chamando para nos humilharmos e darmos, para deixarmos de lado nossos desejos pessoais por seu chamado, que é uma causa muito maior. Hoje, amigo, desafio vocês a serem como Caleb. Eu me desafio também. Houve momentos na minha vida, eu sou um cara apaixonado, tenho que ser honesto, a paixão atrai, mas também afasta. Às vezes percebo que sou intenso demais. Alguns estão pensando nisso agora mesmo. Vamos lá, de verdade, eu sou intenso demais. E então eu leio o apóstolo Paulo, leio como ele entregou sua vida a isso, leio como ele se sacrificou, se adaptou, pagou o preço e não fez as coisas como os outros queriam. Ele simplesmente colocou seu chamado superior acima de tudo. Vou ouvir a voz do Senhor, dedicarei meu tempo e energia para fazer o que Deus me chamou. Vou estudar este livro e tentar fazê-lo da maneira que Deus deseja.
Essa é a lição das Escrituras. E é uma lição que quero seguir, que é me entregar completamente a Jesus Cristo. Eu amo o que Charles Spurgeon disse, daquilo de que o homem depende, o que governa sua mente, o que dirige seus afetos, o que é o principal objeto de seus deleites, esse é o seu Deus. Caleb simplesmente disse, cara, eu sigo a Deus de todo o meu coração. Veja o que acontece, versículo 9. Moisés jurou naquele dia porque ele seguiu a Deus, dizendo, a terra sobre a qual puseste o pé será herança para ti e para teus filhos, porque seguiste. Porque recebo herança se os outros perdem. Veja o que diz, seguiste plenamente o Senhor meu Deus. Os filhos de Israel escolheram a dúvida em vez da fé. Eles escolheram não confiar em Deus ao invés de confiar nele. E ouçam, a Bíblia ensina que eles não confiaram em Deus, mas voltaram para o deserto. Pensem nisso, todos morreram, sabemos? Cada um morreu porque não confiou em Deus, então nunca experimentaram isso e tiveram outra oportunidade. Deus não os destruiu naquele momento. Eles tiveram outra oportunidade e tiveram mais tempo. Tiveram 40 anos vagando pelo deserto, enquanto todos morriam. Não confiaram em Deus e voltaram para o deserto. Mas a Bíblia diz que Caleb confiou em Deus e Moisés lhe deu uma palavra. E Moisés lhe disse, você vai ver, vai entrar, confiou em Deus e Deus vai entregar isso na sua vida. Agora eu te digo, se você nunca anotou uma lição que eu te dei, o que estou prestes a te dar é uma das maiores lições que você jamais aprenderá sobre a sua vida. É isto, se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Uma geração inteira perdeu o que Deus tinha para eles. Mas você sabe o que Caleb fez? Você sabe o que Josué fez? Mesmo no meio de uma má decisão, mesmo depois de passar 40 anos, e aliás a Bíblia não diz que Caleb e Josué entraram imediatamente na terra. Eles ficaram sem entrar na terra durante 40 anos por causa das pessoas ao redor deles. Mas porque honraram a Deus, mesmo que tenha levado 40 anos para que Deus cumprisse uma promessa, Deus os honrou. Então agora você já sabe. Eu não me importo. Qualquer que seja o desafio que você enfrente na vida. Há pessoas nesta sala que enfrentaram ou podem estar enfrentando um divórcio indesejado. Há pessoas que lutam porque houve longas demoras em suas orações. Elas oraram por muitos anos. Muitos de vocês estão em uma batalha profunda e não têm ideia de como sair dela. Alguns de vocês estão cercados por pessoas difíceis. Eu diria que a Bíblia nos ensina que se você honra a Deus no tempo dele, Deus irá te honrar. Quero te lembrar que toda uma geração morreu no deserto porque não andou em fé, mas viveu pelo que via. Toda uma geração perdeu o melhor de Deus e suas promessas, e as únicas duas pessoas que viram o que Deus queria que vissem foram Caleb e Josué. Se você honra a Deus, amigo, eu te digo, entenda isso hoje. Deus fará algo especial na sua vida. Eu já vi isso 1000 vezes. Vi acontecer em divórcios indesejados. Vi acontecer em alguns dos momentos mais difíceis, quando a única coisa que podiam fazer era chorar ao tentar falar sobre o que estavam passando. Sobrecarregados pelas circunstâncias, e levou tempo, e muitas vezes levou muito tempo. Vi pessoas que honravam a Deus, confiavam em Deus e acreditavam em Deus quando não conseguiam entender, quando não fazia sentido, quando parecia que nunca daria certo durante 40 anos e Deus fez algo especial na vida delas. Mas também é uma imagem para os seguidores de Cristo do Novo Testamento, e a imagem é que você pode ter tudo o que Deus quer para você. É isso que Deus está fazendo. Através de Josué, Deus está dizendo, eu tenho tudo isso para você. O Novo Testamento nos ensina isso, mas o que aprendemos aqui é que, mesmo quando não tenho vontade, não entendo ou me sinto sobrecarregado, devo honrar a Deus e confiar que Ele me honrará. Amigo, a vida está em suas mãos fiéis. Veja o que vem a seguir no versículo 10. A Bíblia diz, porque Ele está contando a história, lembre-se disso, o Senhor me deixou viver. Amigo, pense nisso por um momento. Sabe no que Caleb acreditava? Todos, prestem atenção aqui. Isso é no que Caleb acreditava. Ele acreditava que sua vida estava nas mãos de Deus. O Senhor me deixou viver. Foi a vontade do Senhor que eu continuasse aqui. Foi a vontade do Senhor que houvesse oportunidades diante de mim. Assim como Ele falou, prometeu esses 45 anos. Deus orquestrou isso. Ele dizia, amigo, minha vida está nas mãos fiéis de Deus. E eu perguntaria a qualquer um nesta manhã, alguém está esperando que Deus faça algo em sua vida? Mais de 40. Da próxima vez que eu receber uma reclamação sobre o McDonald's, direi, Caleb esperou 40 anos. Eles estão comigo, não estão? Quando a fila do seu restaurante favorito se estende até a rua, certo? Ou eles demoram muito para trazer sua comida, o que é muito comum aos domingos. Imagine só, Caleb esperou 40 anos. Acho que todos nós vamos ficar bem. Alguns de vocês nem sequer esperaram 40 dias e já estão ansiosos e irritados. Vamos lá, e vocês estão frustrados. E cara, eu entendo. Esperar nunca é fácil. Que alguém diga amém. Deus, tive que esperar por isso. O que vocês fazem? Pensem nisso. Esperar nunca é fácil. Eu digo isso a vocês e eu entendo. Esperar nunca é fácil.
Gente, eu digo, eu não quero as coisas. Eu não as quero hoje. Eu as quero desde ontem. O mais provável é que se eu pudesse pensar em uma situação específica, eu teria querido há 8 meses. Esperar nunca é fácil. Pensamos, a resposta vai chegar. Pensamos, Deus vai abrir a porta. Será que a dor vai acabar um dia? As coisas vão melhorar um dia? Há uma lição neste texto. É um versículo da Bíblia. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Para a pessoa que o busca, é Lamentações 3, versículo 25. Agora você acabou de ler isso como uma promessa de Deus. Bem, é o Senhor com aqueles que nele esperam, com os que o buscam. Olhem, só estou dizendo, se vocês pudessem saber o que Deus sabe, o que a espera traria para a sua vida, vocês parariam e esperariam. Se vocês soubessem o que Deus sabe que a espera traria para a sua vida, de verdade vocês esperariam em Deus. A única coisa pior do que esperar em Deus é desejar ter esperado. Vejam o que a Bíblia diz em Hebreus 10:36. Por favor, aqui está. Esta história está no Novo Testamento. Vejam, vocês precisam de perseverança? Alguns de vocês passam por momentos difíceis, dizem, quero uma palavra. Deus, leva-me a um lugar onde só preciso que fales a minha vida. Bem, ele já falou, só que não é o que você queria ouvir. Você precisa de perseverança para que, quando tiver feito a vontade de Deus, quando tiver sido obediente a Deus, possa receber o que foi prometido. Volte ao versículo 10, agora veja, isso é Josué 14:10. Agora veja, o Senhor me deixou viver exatamente como disse, esses 45 anos, desde que falou essas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Observe, hoje tenho 85 anos. Alguns comentários e coisas que você lê dizem que era o aniversário dele. Não sei se realmente era. Acho que ele estava dizendo como você diria, pode ser que não seja no seu aniversário. Hoje tenho essa idade, mas ele tem 85 anos. Espero que vocês percebam o quão incrível é essa passagem. Agora, pessoal, eu digo a vocês, se todos nesta sala que já foram feridos prestarem atenção, a vida de Caleb foi impactada. De uma maneira incrível, a maioria de nós não foi impactada. 40 anos Caleb viveu com um grupo, reclamava, não acreditava. 40 anos ele foi um homem de fé, demonstrou isso. Ninguém está dizendo ele era um homem de fé. Não, nós temos provas de que ele era um homem de fé. E ainda assim ele teve que passar 40 anos com pessoas que não tinham fé. Agora, isso só vai frustrar você. E pense nisso por um momento. Que alegria, que incredulidade. Sua vida foi impactada, alterada por sua decisão, por suas ações. Caleb não disse, não quero viver 40 anos. Caleb, vamos fazer isso. Os outros disseram não, e ele teve que desperdiçar 40 anos. Fico irritado. Eu não sou Caleb. Mas alguém? Alguém sabe do que eu estou falando? Isso me irrita. Eu não sou Caleb. Pensando, não vou esperar tanto tempo, vou fazer esta pergunta a vocês. Alguém já fez algo com você? Alguém já te machucou, te impactou e isso afetou anos e anos da sua vida? E você sabe o que isso causa? Gera medo, gera ansiedade e dúvidas e temores, inseguranças. Quero dizer, simplesmente um monte de perguntas ao longo da sua vida. E é por isso que esse texto me surpreende tanto, porque isso não destruiu Caleb. Quero dizer, Caleb não está amargurado. A vida dele e sua perspectiva não tinham sido alteradas. Ele não está sacudindo o punho para Deus. Por que você me deixou perder 40 anos? Ele não procura alguém para culpar. Ele não está deprimido. Ele não está desistindo da vida. Ele não está se deixando vencer pela derrota. E alguém poderia perguntar, como é possível que esse homem, que teve 40 anos de dor, sofrimento e frustração, como ele consegue superar tudo isso? Bem, o coração dele estava completamente entregue ao plano de Deus. Isso simplesmente não pode ser tirado do texto. Ele não tinha sua mente voltada para o deserto. Ele não tinha sua mente voltada para o passado. Ele não estava mencionando os 10 espiões. Ele não escolheu um dos 10 para dizer, eles me fizeram isso e isso mudou minha vida para sempre. Ele tinha sua mente voltada para onde estava indo e confiava que Deus o levaria até lá. Viveu aqueles 40 anos sabendo que Deus o tiraria daquela situação e o levaria a algum lugar. E confiou nele para chegar lá. Caleb escolheu a fé em vez da dúvida. Escolheu a fé em vez do medo. Escolheu a fé em vez do desconhecido. Escolheu a fé em vez do seu passado. Ele escolheu a fé para o futuro. E alguém pode dizer, como eu faço isso, pastor? Você não conhece a dor e o sofrimento, não sabe o que fizeram comigo, nem como isso impactou minha vida e como cheguei até aqui. Você pode pensar que estou sendo insensível, mas eu só ensino a Bíblia. Eu pego a vida de alguém que passou por uma situação importante, que lhe custou 40 anos de sua vida, e só me pergunto como chegaram até aqui. Ouçam com atenção. Ele via Deus como uma fonte de força maior do que a situação que enfrentava. Via Deus como uma fonte maior de sabedoria, força, discernimento e futuro do que aquilo que havia acontecido em seu passado.
E ouçam isso, não percam isso. Para ele, Deus simplesmente era maior do que os gigantes. Para ele, Deus era simplesmente maior do que qualquer circunstância, decisão ou ação que alguém pudesse tomar. Ele simplesmente via Deus como maior. E é assim que você atravessa o deserto sem se tornar amargo. Você reconhece que eles causaram dor, que criaram problemas, que geraram dificuldades pelas quais tive que navegar por mais de 40 anos. Mas a realidade é que não vou deixar que o inimigo pareça maior do que o meu Deus. Vou enxergar Deus como maior do que o meu inimigo. É assim que você atravessa o deserto sem se tornar amargo. Você fixa seu olhar no controle soberano de Deus, que é maior do que a sua situação. Fique comigo porque isso precisa de uma explicação. Quero dar essa explicação. Adoro Charles Spurgeon disse, olhe isso, ele disse, a menos que vivamos deliberadamente com os olhos voltados para o próximo mundo, não podemos tirar muito proveito da nossa existência atual. Veja, até que você tenha uma promessa em mente, uma promessa. Ou seja, pessoal, é aqui que vivemos. Até que você mantenha sua mente uma promessa que Deus te deu, se você o conhece, até que faça isso, você perderá a oportunidade. Mas ao lembrar promessa de Romanos 8:28, a Bíblia afirma que sabemos, não diz que esperamos, pensamos, duvidamos. Como cristãos, sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem, não apenas algumas coisas. Não, Ele orquestra tudo. A expressão usada aqui no idioma original realmente fala sobre misturar medicamentos. Então, literalmente, é como fazer isso. E ele pega todas as coisas diferentes que poderiam te envenenar, que poderiam te matar a longo prazo. Mas quando você pega isso, coloca a quantidade certa, mede corretamente e mistura, você não obtém algo que mata, mas sim algo que cura. Ele diz, Deus é incrível ao pegar as coisas da vida que poderiam matar, roubar e destruir, e trazer as verdades certas, as promessas, o discernimento, a sabedoria e o entendimento para a sua vida. Que em vez de te matar, Deus pode usar para te curar e pode te impulsionar para aquilo que Ele quer para a sua vida. Eu diria assim, prestem atenção. Número 1, Deus nunca desperdiça uma dor. Romanos 8:28. Deus nunca desperdiça uma dor. Não. Ele consegue orquestrar e juntar tudo. Número 2, Deus usa a dificuldade para se desenvolver. Isso está presente em todo o Novo Testamento. Número 3, Deus conforta em tempos de crise. Deus aparece. Ele não está ausente. Ele é atencioso, disponível e capaz. E Deus transforma através dos problemas. Acho que isso está em todas as escrituras sagradas. E então Caleb teve essa capacidade de dizer, eu sofri, tive dificuldades e crises, tive problemas, mas Deus é maior do que tudo que eu enfrento. E porque Caleb se concentrou no Senhor. Veja o que acontece. Veja em que homem ele se tornou. Versículo 11. Estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. Vamos. Alguém com 85 anos quer escrever isso? Vamos. E estou rezando para que eu possa descobrir. Vamos lá, ok? Assim como era minha força naquela época, assim é minha força agora. Veja isso, porque diríamos que não há como ele ser o mesmo. Ele se torna específico. Veja o que ele diz para a guerra, para a batalha. Ele diz, pessoal, sou tão bom para a batalha quanto antes. A Bíblia diz que devemos ser bons soldados de Jesus Cristo, mesmo vivendo em um mundo difícil. A Bíblia diz, neste mundo tereis tribulações, mas não tenham medo, pois eu venci o mundo. O que está dizendo é que, como seguidores de Cristo, seguindo a Deus e mantendo os olhos nele, sempre deveríamos ser capazes de enfrentar e resistir às batalhas. Não por nós, mas por ele. Ele diz para sair e para entrar. É um homem de 85 anos. Então vocês, homens, escrevam. Um verdadeiro homem. Estou falando sério. Veja a lição. O que te mantém firme nas promessas de Deus é a confiança na capacidade de Deus de cumprir essas promessas. Agora, vamos parar um momento para pensar nisso. Como eu adquiro essa atitude na Bíblia? Porque, para ser sincero, não é o que normalmente encontro dos seguidores de Cristo na batalha. Nem sempre respondi assim nas dificuldades das batalhas. O que te mantém firme nas promessas de Deus é a confiança na capacidade de Deus de cumprir essa promessa. O que Caleb está vendo, ouça-me, Caleb está olhando para o seu problema a partir de uma perspectiva celestial. Ele está dizendo, sim, é um problema. Sim, é difícil, mas não é algo que Deus não possa superar. Permanecerei na batalha, continuarei avançando, fazendo a vontade de Deus, porque sei que no tempo certo Ele cumprirá essa promessa. Ele vê isso do ponto de vista de Deus. Ele está dizendo que Deus pode fazer isso. Você sabia que recebemos esse mesmo desafio? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradá-lo. Porque quem se aproxima de Deus, veja o que diz, deve crer. Deve crer no quê? Que Ele é. Veja isso, que Ele é, que Ele existe. Veja isso. E que é galardoador daqueles que fazem o quê? Que o buscam apaixonadamente. Você sabe o que a Bíblia nos ensina?
Uma grande frase que você deveria anotar: nada acontece sem fé. Você deveria escrever isso na sua vida. Nada acontece sem fé. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que dar o passo, você tem que agir. Mesmo quando você não pode ver nem entender, você precisa chegar a esse lugar. É por isso que fazemos a jornada da vida em permanência, para conhecer as promessas de Deus, seus fundamentos, quem Ele é e o que pode fazer. Porque tudo o que eu aprendo sobre Ele, se eu aprendo direito como se acreditasse, então o que acontece eu creio que Ele é. Isso constrói essa confiança. Como Caleb teve que dizer: eu posso fazer isso, eu posso avançar. Olha isso, versículo 12. Dá-me esta região montanhosa da qual o Senhor falou naquele dia. Moisés me disse há 40 anos que eu receberia isso, que seria para mim. Ele tem 85 anos. Escute, escute, e ele diz: ainda quero o que Deus tem para mim. A vida tirou isso de você? Ela pode fazer isso? A vida tirou isso de você? Cara, quero dizer que a vida pode fazer isso. A vida pode te vencer. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Sabe o que eu amo em Caleb? O que mais eu gosto? Caleb queria, ao terminar, o mesmo que queria ao começar. Ele queria o que o Senhor tinha para ele. Cara, eu oro. Deixei minha namorada de 16 anos grávida. Aliás, ela continua sendo minha esposa. Eles gostam que eu mencione e esclareça isso. Nós nos casamos. Mas eu me rebelava contra Deus conduzindo minha vida, fazendo essas coisas. Estávamos a caminho do divórcio. 27 de novembro de 1994, me arrependi pecados, coloquei fé em Jesus Cristo. Digo, Deus transformou vida. Agora, o meu desespero me levou a conhecer a Deus. Agora, ouçam isso. O meu desespero, ao saber que eu tinha arruinado e destruído minha vida, me impulsionou. Cara, eu sou daqueles que iam ao primeiro culto e, se não entendia, ia ao segundo. Eu era daqueles que participavam de um treinamento às 4, outro às 5, igreja às 6 e fui a tudo. Eu sentava no estacionamento antes do treinamento das 4 e ouvia Tony Evans no rádio. Ou seja, eu simplesmente sabia que precisava de mais na minha vida e me lancei em uma busca total e oro quando termino. Cara, te digo, é triste, é triste. É triste se não tomarmos cuidado com o que a religião pode se tornar. Para a igreja, eu sou uma vida transformada. E se você quiser conhecer mais profundamente, o verdadeiro coração do seu pastor é ver mais vidas transformadas. Porque se Deus fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. E eu acredito profundamente nisso. Ele queria, quando terminou, era o que ele queria quando começou. E um dos maiores desafios da vida é manter o entusiasmo a longo prazo. Nunca vi um casal sem entusiasmo no altar, mas já vi alguns casais sem entusiasmo no meu escritório. Está todo mundo bem esta manhã? O segredo da vida é aprender o entusiasmo a longo prazo. É fácil começar uma jornada, não faz tanto tempo. Você vai conseguir um novo emprego. E agora você vai... Não suporto meu chefe, não aguento mais isso. Ele não me paga o suficiente. Vamos! Você consegue manter seu entusiasmo a longo prazo? Farei uma grande oração pela sua vida. Todos digam amém para que eu saiba que vocês estão ouvindo. Então aqui vamos nós. Ó Deus, dá-me a paixão e a persistência para buscar tudo o que me prometeste. Essa é uma original de Chris Dixon, bem ali. Tudo bem, pessoal? Gente, eu digo para vocês, sabem? Às vezes eu sou mesmo. Às vezes eu sou muito intenso. E sabem o que eu aprendi? Eu aprendi que não vou deixar que pessoas que não têm paixão, que não têm persistência, que não desejam profundamente tudo o que Deus lhes prometeu. Eu não quero deixar que eles me impeçam de alcançar o que Deus tem para mim. E essa deveria ser uma oração sobre a sua vida, bem aí. Essa será uma oração que você fará. Deus, dá-me paixão e persistência no meu casamento, na paternidade, na solteirice, em tudo o que colocares diante de mim. Deus, dá-me isso para que eu possa ter o que me prometeste. Olhe para o versículo 12. Agora me dê esta região montanhosa da qual o Senhor falou naquele dia. Porque você ouviu naquele dia que os Anaquitas... E não é Anakin para os fãs de Star Wars. Todos bem? Todos bem? Isso não é Star Wars. Os Anaquitas estavam lá com uma grande cidade fortificada. Às vezes, isso é o maravilhoso de vir à igreja e estudar a Bíblia, senão você perderia isso. Você sabe quem eram os Anaquitas? Eram os gigantes. Eu adoro isso. Está tudo bem aí? Veja, o que fez com que os 10 não quisessem ir foi exatamente o que Caleb queria. Vamos lá, isso é sensacional. Isso acende a minha alma, amigo. Eu quero o melhor. Eu quero o maior. Quero coisas maiores da parte de Deus para minha vida, para minha igreja, para meus dias. Amigo, eu quero chegar ao céu e quero celebrar os dias que Deus me deu nesta terra, das vezes em que vencemos batalhas por Ele, porque essas são as coisas que durarão a eternidade. Eu adoro isso. Agora, ouça isso. Ele recebe Hebron. Vamos ler isso em um segundo. Hebron, de onde vinham as uvas. Se você estudar a Bíblia, vai aprender isso.
Eles voltaram com uvas enormes e todos ficaram impressionados. E Caleb diz: pessoal, o melhor da terra. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, amigo. Quero mais do que frequentar a igreja, quero mais do que aguentar um pregador. Quero mais do que ir ao escritório e dizer: sim, sim, eu conheço Jesus. Não, amigo, eu quero tudo. Eu quero tudo. E eu creio que Deus pode me dar isso. Então estou em uma busca total por aquilo que Deus tem para mim. Isso é tão bom. E Deus nos dê isso na igreja. Nós perdemos isso. Vocês podem notar que eu dormi com isso esta semana. Talvez o Senhor esteja comigo. Este é o versículo 12. E eu os expulsarei assim como o Senhor disse. Então Josué o abençoou e lhe deu a região difícil. Deu Hebrom a Caleb como herança. Portanto, Hebrom se tornou a herança de Caleb. Veja isso, até hoje, por que ele conseguiu isso? Por que ele conseguiu o melhor? Veja, porque era o melhor. Ele seguiu plenamente o Senhor, Deus de Israel, plenamente. Agora, o nome de Hebrom era anteriormente. Ouça isso. Estão todos prontos para isso, Kiriat Arba? Eu disse isso. Vocês entenderam bem porque Arba era o homem mais importante entre os anaseus. Então a terra, veja isso, estava em repouso da guerra. Você sabe o que significa Hebrom? Significa companheirismo. Hebrom, para o seguidor de Cristo, representa associação com Deus. Quando você está em sociedade com Deus, você luta as batalhas. Você ouviu isso? Quando você está em sociedade com Deus, você luta as batalhas. Se você tem dificuldades no seu casamento, financeiras, ou luta com a sua solteirice, você pode listar todo tipo de coisa. Escute, escute. Mas quando você está em sociedade com Deus, você recebe os frutos. É isso que aprendemos aqui. Descanso da guerra. Caleb confiava não apenas no poder de Deus e na promessa de Deus. Caleb confiava na presença de Deus. Se eu for para onde Deus quer, se eu enfrentar cada batalha que Deus permite, se eu as enfrentar crendo, confiando e observando, verei a presença de Deus. Paulo vivia com a mesma confiança que Caleb. Por isso falamos dele milhares de anos. Anote Romanos 8:37. Essa era a sua perspectiva de seguir a Cristo. Buscar a Deus, fazer o que Deus manda fazer. Honrar a Deus, fazer das promessas e da verdade de Deus a maior busca da sua vida. Foi isso que ele disse. Somos mais que vencedores. Vamos lá, gente. Isso não anima mais ninguém nesta sala. Eu não sou um conquistador, cara. Eu sou mais do que um conquistador. Você tem os maiores guerreiros lá fora. Essa era a atitude de Caleb. Vá em frente os gigantes. Conquiste as terras difíceis e os lugares difíceis. O cristão médio, a igreja média, recua. O cristão médio, a igreja média, recua. Caleb disse: eu não recuo, vou aonde Deus quer que eu vá, faço o que Deus quer que eu faça e recebo o que Deus quer que eu tenha. E como ele conseguiu isso? Alguém diga amém, eu sei que vocês vão entender isso. Como ele conseguiu? Ele seguiu o Senhor de todo o coração. Vou te dar 3 perguntas para você levar consigo pelo resto da sua vida quando sair daqui hoje. Número 1, o que eu realmente tentaria fazer com a minha vida se soubesse que Deus está realmente comigo então? O que eu tentaria fazer com a minha vida, meus momentos, segundos, horas, dias? Você não pode desperdiçá-los. Você tem que investi-los. O que eu faria se soubesse que Deus está comigo? Aqui está. Que conversa eu teria? O que eu perseguiria? O que eu buscaria? Que ajustes eu faria na forma como estou vivendo agora mesmo? Se eu soubesse que Deus está comigo, porque este livro te promete que, se você obedecê-lo e segui-lo, Ele está com você. Número 2. Que preço estou disposto a pagar? Vocês já ficaram presos atrás de algum daqueles motoristas de domingo à tarde no noroeste do Arkansas? Se você é um deles, eu te amo no Senhor, mas por favor fique atrás de mim, não na minha frente, é só isso que peço. Quer dizer, dirigir nos domingos, passeio, deixa louco. Se vocês fazem isso, parem. É brincadeira. A sua vida. Se quiserem desperdiçá-la, é brincadeira. Sério, eu tenho muita dificuldade com os motoristas de domingo à tarde. Só estou dizendo porque eles não vão a lugar nenhum. Eu vou. Vocês, pessoas espirituais, tentando me fazer sentir mal, não é? Como um motorista de domingo de passeio, e não digo isso de forma negativa, é só uma boa ilustração, mas não há urgência, não há um plano, não há um propósito. Quer dizer, pensem nisso por um momento, mas há gente demais. Vamos lá, cara. Fico me perguntando quantas pessoas nesta sala, em seus dias, em suas horas, em seus momentos, estão apenas em um passeio de domingo à tarde. Não há realmente um plano, não há um propósito, não há uma vitória que você esteja buscando. Não há paixão que te impulsione para o que Deus pode ter para você. Então você precisa se perguntar, que preço estou disposto a pagar? Número 3. E por sinal, quando começar a pagar o preço que Deus te chama, outras pessoas vão reclamar querendo que você faça outras coisas. Elas vão fazer isso. Quando você se entrega ao que Deus quer, outros vão reclamar. Vão dizer, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele não age assim? E tudo isso é o que acontece.
Aqueles 10 não olharam e disseram, eles têm razão, Josué e Calebe, vamos fazer do jeito deles. Isso não aconteceu. E então, número 3, que sacrifícios estou disposto a fazer? Quero lembrar a nossa igreja, quero lembrar a alguns de vocês que lutam com isso, que custa contar. Contar tem um preço. Você tem que dedicar tempo extra a certas coisas às quais Deus quer que você dedique tempo. Você tem que fazer ajustes. Você deve dizer não ao que todos querem que você diga sim, e sim ao que todos querem que você diga não. E por mais de 40 anos, Calebe permaneceu focado. Quero dizer, não é incrível passar 40 anos no deserto? 40 anos que alguém consideraria desperdiçados, vivendo e não ter nenhuma declaração amarga? Em relação às pessoas que te fizeram isso, tudo o que você pode dizer é, acredito que Deus vai me dar. Acredito que Ele me deu esses dias. Acredito que Ele me deu esta oportunidade para seguir em frente. Aqui está a lição. Você sabe o que Calebe fez? Escute, ele nunca esqueceu no vale o que Deus lhe disse na montanha. Ele nunca esqueceu. Ele nunca esqueceu a palavra de Deus. Ele nunca esqueceu o que Deus disse. E eu adoro, vou terminar com isso. Eu adoro o que George Muller disse. Olhe para isso. Nosso Deus e Pai é o mesmo Deus fiel que sempre foi, tão disposto quanto sempre. Não me importa onde você esteja. Está ouvindo? Deixe que isso toque sua vida, sua circunstância, o que você sente. Nosso Deus e Pai é o mesmo Deus fiel que sempre foi, tão disposto quanto sempre a se mostrar como o Deus vivo. No nosso tempo atual, como antes, a todos aqueles que depositam sua total confiança nele.